Então, E como que 2000, surgiu esse espiral poético na tua vida? Porque o pois nome é, do porque livro é Espiral Poética, mas também o espiral é, poético da Laura, artista plástica, da Laura, poeta, da Laura psicopedagoga, da Laura professora das bonecas, né? Das irmãs, né? isso mesmo. Então, a espiral começa aí, né? Olha, Nessa Laura que cuida das irmãs, que desenha, que gosta de brincar, que gosta de subir em árvore, que gosta de fazer comidinha, de fazer chefe de fadinhas, né? Eu fui bandeirante, fui chefe de fadinhas, fui professora itinerante de deficientes visuais, fui professora de pessoas com múltiplas deficiências muito sérias, né? E que ia em casa, que fazia atendimentos já meio clínicos naquela época, embora fosse professora. Então, no meio daí da minha caminhada, surge a minha formação na epistemologia convergente. Quando eu resolvi uau! estudar Nos explica o que aprendizagem, é, então. Nos explica. eu resolvi estudar aprendizagem e eu Uhum. cheguei numa linha de estudo que chama epistemologia convergente. É Certo. uma linha Estudo do de conhecimento, né? psicopedagogia, de Epistemologia. psicopedagogia, Uhum. que integra a psicanálise, a psicogenética e a psicologia social. Ai, que Né? Então, bacana. faz convergir essas três linhas para a gente compreender o sujeito que aprende, né? Sujeito E como um todo, então né? Sujeito como um e ser é integrado, um né? sujeito inteiro que é feito de dimensões, né? Dimensão que pensa, da dimensão que sente, da Sim. dimensão que age, da dimensão que interage, né? Então, eu sempre eu acho que a história da minha família, né, a minha posição na minha família, toda a experiência que eu tive, essa educação mais aberta que meus pais, Uhum. embora eu vivesse numa época de educação mais repressiva, os meus pais tinham uma forma mais aberta de De a educar. vida, sim. Então, e nessa epistemologia convergente, a gente acredita que a vida se dá em espiral. E se você Espiral ascendente, desenhar né? se você Aham, desenhar uma essa... espiral, você volta para revisitar o arco anterior, mas sobe com ele, né? Então você está Perfeito. sempre encostando na experiência anterior e levando, e não é sempre na mesma direção, você vai abrindo, Aham. né? Você vai abrindo. Espirais. Aham. E então, é, é, eu acredito que a minha vida é essa espiral, né? Eu estou Uhum. sempre revisitando o que eu já vivi, mas sempre aquilo que eu te falei no começo, buscando algo novo para ampliar mais, mas sem Sim. perder a profundidade, né? Então, a Uhum. espiral, ela continua fazendo parte de mim e É. eu posso mergulhar nela e posso vir para coisas novas, né? E por isso eu chamei esse livro de Espiral Espiral Poética, poética. Que porque foi do ele coletivo Marianas, traz, né? do coletivo Marianas, E como que e foi? ele Você participou do traz coletivo Marianas? Como foi teu encontro no coletivo Marianas? é, esse encontro foi ali na Feira do Poeta, né? Na Feira Porque do Poema. quando a minha mãe faleceu, eu fui buscar uma coisa diferente, e como a Uhum. poesia estava vindo muito, eu fui lá para a Feira do Poeta. Eu vi a notícia em Uhum. 2012 de que ela ia ser Se reabrir. reinaugurada, e eu Uhum. fui para o dia da inauguração e lá fiquei. E lá daí eu conheci vocês, né? Conheci você, conheci a Rosa, conheci Andréia, né? a Das Marianas. Andréia, conheci a Priscila Prado ali naquela banca que a gente vendia Sim, as sim, das poesias. escritivas. E Ela eu era das vendia na escritivas. época umas fotografias com Uma poesias que eu poesia chamava de embaixo, né? espiral poética. Eu tenho. Aham. E aí, então, foi nascendo esse livro, e esse livro tem poesias que
tem a ver com o meu pai, com a minha mãe, tem poesias que têm a ver com sentimentos que eu tive, que tem a ver com as minhas irmãs. E, então, é um livro mesmo que foi surgindo na minha vida e que eu compilei tudo que eu tinha nas gavetas, nas caixinhas, nos caderninhos, né? E daí, quando me convidaram para fazer parte do segundo grupo, né? Foram 31 livros, aí eu compilei, assim, fui buscando as coisas que eu gostava, e por isso eu chamei de espiral poética, porque tem a ver comigo, com a minha vida, com meus sentimentos, com as minhas indignações, né? E agora vamos convidar todo mundo para conhecer um pouco, né? Porque como essa Laura Montserrat, com todos esses talentos, né? Ela virou um ateliê, gente. E eu soube até que ela teve lá no Nordeste, no ateliê da Laura, né? Isso, E o próximo vai ser lá também, em novembro. isso, Então, vamos em te contar novembro. aqui, amiga, nos conta mais aí sobre o ateliê. Então, no meio disso tudo, né, eu tive o meu filho passou por um problema muito grave, muito sério, e precisou de mim lá em São Paulo. Ele mora em São Paulo, né? E aí eu trabalho muito e trabalhava muito na época. Aí eu concentrei meus clientes para segunda-feira e terça, daí terça-feira à noite eu viajava, ficava com ele na quarta, quinta, sexta, sábado, e daí vinha domingo para cá, para segunda-feira e terça poder trabalhar, e assim fui. Fazia alguns trabalhos via online, né? Porque já tínhamos essa facilidade em 2018, e aí, então, um dia, ele me deixou na rodoviária, e mais cedo, porque eu sempre viajava tipo meia-noite, 11 horas, para chegar, dormia no ônibus para chegar aqui já dormida, para já começar a trabalhar, né? No domingo mesmo. E aí, um dia, na rodoviária, eu encontrei um livro chamado Desenho Zen, naquelas banquinhas que ficam abertas só até as 10 horas da noite. E daí, aquela banquinha, sabe, que vende livro por R$ 5, R$ 10. Na rodoviária Esse do custava Tietê, né? 15. Hã? Na rodoviária do Tietê. Do Tem essas Tietê, banquinhas. isso. Ali. Uhum. Daí eu achei esse livro por R$ 15. E a minha irmã, a Diva, que é nós somos em 9, ela é a oitava. E ela é meio zen, sabe? Ela faz esses cursos e terapia integrativa e dança circular. E aí eu disse, ela ia fazer aniversário, eu disse, eu vou comprar esse livro para ela. E era umas 8 horas da noite ainda. Aí eu comprei o livro e sentei lá, porque o meu ônibus era só 10 e pouco, quase 11 horas. E comecei a ler e começou a me dar vontade de desenhar, porque era um livro que propunha o desenho para você fazer a meditação. E daí eu não tinha papel, não tinha dinheiro para ir comprar o papel, e só tinha uma caneta e tinha umas continhas de banco. E o meu cartão também não, por algum motivo, estava impedido de poder comprar no cartão. Eu digo, sabe o quê? Peguei aquelas contas de banco, aqueles comprovantes de banco, Sim. e comecei a desenhar com caneta Atrás. ali, e louquinha para chegar em Curitiba para Ter papel. achar um papel branco. Achar um papel branco. Aí cheguei, comecei a fazer, seguir ali as instruções, coloquei música. Nossa, Carla, que maravilha! Que me vinha assim uma paz, uma coisa, e eu comecei a ver que eu conseguia desenhar umas coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir. E daí eu digo, não, gente, eu tenho que contar isso para mais gente, eu tenho... Então, eu fiz um período e daí eu disse, não, eu vou abrir um ateliê. Embora o ateliê do Zentangle chama Desenho Zen, porque a técnica chama Zentangle.
Apesar de esse ateliê de Zentengue, eu não podia dar esse nome, porque a pessoa que inventou essa técnica diz que para dar aula tem que fazer o curso com ela, lá nos Estados Unidos. Ah, tá, ela Eu não fechou tinha a formação condições de para fazer ela. isso para ela. Daí eu disse, não, mas eu posso usar, né? Porque está no mundo todo isso, está Claro, espalhado pelo mundo todo. Se entra na internet, tem várias pessoas fazendo. Eu digo, eu vou juntar com a minha arte, com a forma como eu trabalho, que é essa forma de manchar o papel com aquarela, encontrar formas, e o desenho sair a partir da mancha, não sou eu que penso o desenho. E como esse ele desenho do surge, né? Zentengue Ele surge na atuação. é e o desenho do Zentengue também, você não planeja, ele vai surgindo conforme você vai repetindo os Ai, padrões, né? curiosidade, Laura, quando que você vem dar aula É, ali pra gente agora? Só o Nordeste, não guria, vale? vou te mostrar alguns, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha. Então, Uau, são padrões que se repetem que e eles vão que a gente surgindo. vai fazendo, e daí eu abri um ateliê presencial. Ai, que coisa fofa, E esse carinho. olha que bonito, esse daqui é em Hum. homenagem a uma amiga minha que é do ateliê e que está fazendo aí um processo de reenergização, de terapia para poder viver mais um pouquinho. Então, eu fiz, que ela gosta muito de passarinhos, eu fiz esse Sim. passarinho para ela. Não vai ter ateliê E de data aqui pra gente? o quê? Não vai ter ateliê aqui da data para gente aqui na cidade? Então, aí eu abri ele presencial e trabalhei com ele um ano presencial, do 2018. Ah, tá, foi antes da Aí, pandemia, entendi. daí 2019 eu trabalhei até 12 de março. 12 de março nós fizemos uma reunião, porque aí já tinha trabalho suficiente para a gente montar uma exposição. E a exposição seria no Babette. E Uhum, aí a tá gente lembrando. fez a reunião no dia 12, selecionou o que ia participar da exposição. A Gabriela do Camargo Arte ia colocar os cartões, né? Porque são cartões 9x9. Então, a gente fez uma organização em FUANs para poder colocar. Aí chega a pandemia. Aí nós continuamos o ateliê, assim, eu passava para elas o padrão, formamos o grupo, né, de WhatsApp, eu passava, gravava o padrão, elas faziam, aí nós começamos a funcionar pelo grupo do WhatsApp. Que Elas maravilhoso, faziam você conseguiu se reinventar dentro da tecnologia, não perdeu o isso, trabalho. isso. E aí elas faziam, fotografavam, mostravam por ali, eu palpitava, uma palpitava, todos palpitavam, né? E aí, quando foi em julho de 2020, a ZESA estava organizando, eu ia dar um curso lá no Ceará. Tá. A ZESA tem um espaço chamado ZESA UN Cursos, e ela tinha me convidado para abrir o espaço, ela estava inaugurando o espaço. Uau! Eu ia para o Ceará, só que com a pandemia, Daí não deu. ela me telefonou e disse, Laura, eu não quero abortar essa ideia. Você faria o curso que você viria dar online, a gente desmembraria, era um curso de 10 horas, a gente desmembraria, não, era um curso de 40 horas, a gente desmembraria em cursos de 4 horas, 10 encontros de 4 horas, online, porque aí não fica cansativo. Eu digo, vamos lá. E daí comecei a dar Vamos o junto. curso, e aí ela disse, Laura, você não quer também fazer um ateliê online? Porque eu acho tão lindo essas coisas que você está publicando. Eu disse, olha, eu nunca fiz, mas bora lá, vamos lá, né? E aí ela juntou uma porção de amigas, divulgou,
e a gente começou, acho que com 16 pessoas, um ateliê online. E começou a dar super certo, as pessoas que não sabiam desenhar, e daí elas brincam comigo que eu dizia, tá ótimo, mas tente isso, tente aquilo, e elas tentavam. E aí a gente começou a trabalhar no Zoom, né, no Zoom, Sim. com o ateliê, vamos dizer assim, ao vivo, mas online, né? Quer dizer, a gente estava ao vivo, né? E no WhatsApp. Então, fomos fazendo esse combinado. Quando começou a dar certo, eu propus para as pessoas daqui. E Sim. aí, então, eu tenho um ateliê aqui de Curitiba online, um no Ceará online à noite, na quinta-feira, e um na quarta-feira de manhã também do Ceará. E agora eu abri o presencial. Eu tenho só uma aluna ainda, por enquanto, no presencial, que é a quarta-feira, às 2 horas. Aqui em Que, Curitiba? aqui em Curitiba. Ah, Daí vai ter tem mais uma agora, então. Ah, tá bom, que bom. Então, ele funciona lá no meu consultório, tem uma sala que a gente faz a trabalho de grupo, então o ateliê funciona ali. Eu brinco sempre que ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico, mas não é uma terapia. As pessoas aprendem a desenhar, mas não é aula de desenho, né? E as pessoas aprendem a meditar, mas não é aula de yoga, né, de Ele é meditação, além, né? né? Ele é além da... Ele é algo que é integrativo mesmo, porque você está ali junto, conversando, aprende o padrão, cada um usa o padrão, faz a combinação que quiser com aquele padrão, se não quiser fazer aquele, faz outro, inventa, né? E a gente vai trocando, é muito bacana, né? Então, se alguém que estiver assistindo aqui quiser fazer, não é uma ação cara, né? As Deixa aulas o teu telefone, para entrar em é contato. o telefone é no meu celular mesmo, né? Que eu marco, é 991070988, né? Isso. E é um preço de aula mesmo, não é preço de terapia, né? Quarta eu E estou lá te as visitando. Tem uma aula que é uma aula que a gente chama de experimental, que não tem preço para a pessoa ir experimentar e se gostar, fica, né? E, e é muito gostoso. Eu acho que assim a gente relaxa, é uma meditação ativa, porque você termina com um produto, você conversa, daí eu brinco que a gente conversa com o, com o ladrilho, né? E daí às vezes sai um poema, às vezes sai só uma Mas você sabe que conversa. esse conversar com o ladrilho tem super a ver com imaginação ativa, né? Uhum, uhum. Então, o Você teu ateliê conversa, também é junguiano, é tudo. Acrescenta Jung no espiral. é, eu estudei um artista, um terapeuta, como é que chama? Um arte terapeuta, Uhum. e que ele fala disso, que não necessariamente o desenho fala como você está por dentro, né? Mas ele te conta o que ele quer dizer, né? Não entendeu? É ele que te conta o que ele quer dizer. Ele não está Ele é um falando de ente você, vivo, ele né? está falando, ele está falando dele, né? Então é interessante porque tem gente que não consegue conversar com o ladrilho no Desenhando. começo, né? E depois vai indo, daqui a pouco sai uma conversa. Daqui a pouco Então, quebra a o gente bate gelo, palma, daqui a pouco quebra o gelo e tem a comunicação. quebra o gelo e sai. Às vezes é só um título, às vezes é só uma frase, às vezes sai lá no Nordeste, né, no Ceará, tem alunas de todo o Brasil, tem de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, do interior do Ceará, da capital, tem do O interior de pessoal São fez um Paulo. cordel com ladrilho?
Curiosidade. Isso, e daí tem gente que faz cordel, né? Que faz o poema de cordel ali a partir do ladrilho, né? Eles têm uma facilidade a De partir repente, né? Tem de um bastante. mote sai aquele repente, né? Então, é muito legal esse casamento das artes plásticas com a poesia. Eu já fazia isso antes, e até por isso eu não chamo Desentengue o ateliê, Uhum. porque ele foi além, né? Ele é um ateliê de arte em ladrilhos de papel Sim. que trabalha com as artes plásticas e a poética, E, né? Laura, no final, teu ateliê é itinerário, né? Daqui a pouco tá visitando todos os É, Brasis, né? e pode até ser itinerante. Inclusive, Sim, tudo, eu ia né? fazer um ateliê lá como é que chama? GNAP, que é uma associação. Eu ia fazer um trabalho voluntário lá com mulheres, e daí veio a pandemia, eu acabei não fazendo, e agora a minha organização, eu não tenho mais tempo de ir até lá, né? Eu te dou uma Porque sugestão. Você chegou a fazer aquela oficina literária no presídio de Piraquara? ainda não. Uhum. Porque oferecer para eles a parte de desenho é bem interessante. Aham. Porque quando a gente foi no início das Marianas lá, elas estavam sedentas para a expressão porque não podiam usar o lápis, porque o lápis é pontudo. Então, elas não Aham. conseguem escrever presas. Olha só, a gente pensando assim, né? Não consegue escrever presas porque eles acham que podem uma atacar a outra com lápis. Então, na Uhum. hora que elas têm alguma coisa nesse sentido de expressão, é todo esse tempo que ficaram sem poder expressar em nada. Imagine com a Bem caneta nanquim, interessante. então, que a pontinha é bem Ah, fina. não, mas formidável desenhar no papel, né? Digo, para estar Uhum. focando, né? Não, eu acho que sim, eu acho que o meu problema agora é que a minha organização ficou tão cheia que eu não tenho como ir até o lugar, né? Ah, entendi. Por enquanto, entendeu? Então, eu tenho que esperar baixar essa poeira de trabalho online e presencial para eu poder ter o tempo de dedicar para mulheres, né? De uma De uma forma certa forma, você está gratuita. gerenciando diversos ateliês em vários lugares, né? Isso. E Ah, esse do Ceará presencial foi fabuloso. Foram 25 mulheres, né? Nós ficamos numa pousada maravilhosa chamada Olinda, né? olha, Pousada Olinda, e, e a gente trabalhou a biodança e o ateliê de arte sem ladrilho de papel, as duas coisas juntas, porque a Zesa é, é facilitadora de da biodança. biodança. Uhum. Então, foi muito legal, mobilizou em 2 dias, praticamente, gente que não desenhava saiu toda orgulhosa, com ladrilhos, com expressões artísticas, né? Foi E muito a bacana. biodança também auxilia muito na questão Bom, do sagrado feminino, né? uhum, Despertar isso, né? Para ser expresso depois isso, lá. é. Então, ela ficou tão entusiasmada que ela disse, Laura, vamos fazer outro em novembro? Disse, bora lá, né? Mas daí eu posso ir no sentido de que eu vou como um trabalho profissional, né? É, Agora, para o trabalho voluntário, eu tenho que me reorganizar para entendi. conseguir esse espaço de ir e vir e ser produtivo, né? Porque Uhum, não adianta eu ir lá, ficar rapidinho, já ter que sair correndo para claro. fazer outra coisa. Eu tenho que organizar o espaço para passar amanhã ou passar a tarde, né? Mas se você E tiver interesse fazer, nessa questão da penitenciária, eu tenho contato. Daí tá eu posso jóia, passar tá alguma jóia. coisa. Aham, legal. E, Laura, ao seu ver, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que a Lara Montserrat, que é um ateliê já, faz a Uhum. diferença como alquimista do agora, para nos ajudar nessa cocriação do nosso novo futuro pós-pandemia, assim?
Eu acho que é um pouco isso, é a gente poder transformar os sentimentos da gente em poesia, em imagem, né? Poder comunicar a importância do cuidado que a gente precisa ter com as pessoas, com a natureza, com as coisas, as convivências, né? O nosso E autocuidado também, né? é o nosso autocuidado. Então, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, eu fiz um poema para ela no chuveiro, né? Uhum. Quando eu fiz 2 poemas, um que foi o Saudade, que eu fiz no chuveiro, Do e seu quando eu pai. recebi a notícia da morte dela, que foi antes do Saudade, também eu fiz no chuveiro, né? Porque daí chorando com a água caindo, né? Como se eu estivesse numa cachoeira, Lágrimas, né? e a expressão por meio da poesia. Então, eu acho que essa é uma contribuição para esse agora, sabe? Para a gente trabalhar com os nossos sentimentos, a Você gente também tem, aceitar o aham. sofrimento, Também tem né? uma contribuição também de um lado da Laura, da vertente social, né? Isso. Aí Uhum. eu queria até te homenagear esse livro aqui, que é Uhum. qual O O Sangue Anastácia Sagrado, Amor. né? Que é do Coletivo Marianas, que é de uma coleção grande, né? E tem Uhum. uma poesia maravilhosa, gente, da Laura, que se chama Marielle, olha só. A Marielle que ficou está no ar, no mar, entranhada em nós. Mergulha nas profundezas, navega em mar alto, fortalece pessoas, envolve continentes, surfa nas ondas do Planalto. Presente na luta, na liberdade, incomoda. Presente no luar, na loucura, desacomoda. Vida que ainda venta, voa, vocifera, varre vergonhas e vira mesa. Morte covarde de intenção de calar, silenciar, sumir e apagar. Doce ilusão de bandido, como semente que morre para dar lugar à flor. Marielle fez nascer em nós vontade de navegar, de surfar, de gritar, de denunciar, de anunciar a luta e o amor. Marielle, presente no cotidiano alfabeto. Agora são as letras do alfabeto. Anúncio dos direitos, busca da igualdade, coragem de dizer e fazer, dignidade para viver, esperança para planificar, força para executar, ginga nos planos e saídas, história para continuar, inquietude por toda a vida, janela para vislumbrar, lutadora, mulher negra, obstinada, pobre e poderosa. Quem pode lhe impedir? Silenciada por arma covarde, Talabarte de luta impediu a queda. Ubuntu, o findar da tarde. Retoma sua voz, o nó desenreda. O X da eliminação resultou em zebra na loteria da vida. Apesar de tudo, Marielle está presente, símbolo de resistência. Viva ou morta, sua voz incomodará autocentrados e também a presidência. Lindo, né? Eu adoro esse poema Uhum. também, né? E aí eu queria também ler um poema para uma Marisa. outra, Uhum. para uma outra mulher muito importante para mim, né? Que foi minha mãe, que a minha mãe me ensinou essa parte da revolucionária, né? Minha mãe era uma O revolucionária, nome dela ela é poderoso, né? É forte, é egípcio, né? Isis Montserrat, né? Isis Sanson Montserrat. Sim. E então eu vou ler esse poema que eu fiz Ah, no chuveiro para ela como, vamos dizer assim, uma forma de arma, né? Para a gente lutar com as coisas que a gente precisa lutar dentro de nós e com tudo que está acontecendo por aí, né? Então, eu escrevi assim: viver é nascer, conter energia, andar, correr, fazer folia, crescer, sentir a falta, protestar, mostrar a garra, amar e viver a magia. Tristeza escondida, segurar a barra, sorriso em alta, missões cumpridas. Assim viveu Isis. Viver também foi ser companheira,
casar, germinar, florescer e frutificar. Combater a canseira, estar de corpo presente para o outro que sente segurança no olhar. Lutar, ser guerreira, fazer acontecer sem medo de enfrentar. Assim viveu Isis. Sem dúvida, viver foi simbolizar, dar outras formas à realidade, fazer arte, transformar argila em objeto, estudo em facilidade, mistura em várias cores, combinações singulares, objetos em afetos, traços em movimento, dores em gracejos, imaginação em sentimento, distâncias de bons lugares. Assim viveu Isis. Mas viver também é possível quando o corpo perece. Incrível humanidade que, com energia transformada, carrega dentro de si vida junto com saudade. Como parte de várias histórias, personagem de tantos atos, vive-se na subjetividade, de prece que amansa, da memória que tece, e assim, vida eterna se alcança, no cultivo da imagem, da referência, das lições, das conquistas, vive-se em doce e merecida lembrança. E assim viverá Isis, em nossos corações, como luz que brilhou, numa concreta existência, e agora, com outro brilho, com amor e sapiência, guiará o hoje e o amanhã daqueles a quem tocou, com vida em essência. E assim viveremos com Isis. Muito lindo. Eu adoro esse poema. Fazia tempo que eu não li, até me emocionei. Eu lembrei Mas eu acho que uma é outra isso. mulher forte também, ó. Ah, Tuíra. Então, essa tem a ver com a minha missão aí, mais de artista plástica, mas juntando as duas coisas, né? Conta Então, pra gente quem é a Tuíra. A Tuíra é uma indígena caiapó, né? Que luta pela preservação das terras indígenas no norte do Brasil, né? Ela ficou conhecida por lutar lá no Pará com a entrada das usinas elétricas e que iam estragar as terras indígenas, e ela até foi até o Congresso com seu facão, né? E enfrentou aquela almarada lá, né? E então as Marianas, que é um grupo de mulheres feministas que luta pela valorização das mulheres, e entre elas com a nossa maior mulher, né, que é a Gaia, o cuidado, né, da Gaia, da terra. Nós organizamos, quem organizou, na verdade, foi uma de nós, a Joema Carvalho, que é uma engenheira florestal, organizou esse livro no qual a gente uniu, né, esse cuidado de ser feito, todo ele por mulheres, né? Então, a capa foi feita por mim, ilustrada por mim, o livro todo foi ilustrado por mim, a fotografia da ilustração foi feita por uma fotógrafa mulher, a editoração do livro, a revisão, tudo foi organizado por mulheres. Já tem uma edição que é em e-book, e essa que é em papel. Aqui entraram mais algumas mulheres, né, que não tinham conseguido entrar na edição em e-book. E aqui a gente traz, né, como se fosse um canto para a preservação da nossa casa, da nossa redonda casa. Hã? A floresta Qual com que os você quer? bichinhos. A floresta com os bichinhos. Tá, esse aqui, da página 20. Isso. Olha que coisa maravilhosa. É uma ilustração, né, que traz a ideia de todos, né, do todo, da coisa da floresta, da cidade, da preservação,
das relações, né, da festa, da integração, né, que nós Sustentabilidade precisamos. humana, né? Um precisa do outro Isso. todo o tempo, cooperação. Se você vê aqui, tem os animais, tem a cidade, tem a floresta, tem as mãos, tem os pés, tem as pessoas, né? Tem os Floresta rios. viva, muito lindo. Né? E então a gente ilustrou aqui, por exemplo, né? Eu acho que aqui é a Mata Atlântica, nós temos aqui o Cerrado, né? E, enfim, a gente foi trabalhando nesse livro com a ideia também de fortalecer o feminino, né? As mulheres trabalharam nesse livro, as mulheres escreveram coisas importantes, denunciaram, anunciaram, né? Que é o papel da arte, né? O papel da arte é de denunciar o que está acontecendo e anunciar novas possibilidades, né? E aí estamos nós nessa luta, e essa é um pouco da Laura, que você diz, alquimista do agora, né? Tudo, né? Que luta por essa sustentabilidade do ser humano, mas sem desconsiderar que ele faz parte de toda essa cadeia e que ele não é mais importante, né? Nós não somos mais importantes que a nossa casa redonda, que precisa ser cuidada todos os dias, a todo instante. Né? Laura, você falou tantas sábias palavras que eu vou pedir para você deixar uma mensagem só, você já deixou várias, né? Então, deixa uma mensagem tua de coração aos nossos teleweb espectadores, os nossos almados cultivadores do bem, então. Certo. Você já Acho falou. que a mensagem é essa, Carla. É agradecer, né, a paciência de vocês em me ouvirem Ai, é uma e delícia, deixar essa mensagem de que, por maior que seja o sofrimento, né, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade que está posta em nossa frente, a gente pode usar a arma, né, a arma da pena, do pincel, da expressão do sentimento que a gente sente, né, seja ele indignação, seja ele emoção, seja ele amor, seja ele amizade, seja ele tristeza, alegria, a gente pode transformar, não guardar só aqui nessa caixinha, mas transformá-lo e deixá-lo transbordar, deixá-lo se expressar para que outras pessoas se identifiquem, para que outras pessoas, assim como eu me identifiquei, né, com a arte da Suzy, do João Belo, dos poetas que eu ia lendo nessa roda, né, como eu me identifiquei com a arte do meu avô, com as palavras belas, que meu pai era um poeta também, ele escrevia coisas muito lindas. Então, na medida que as pessoas colocam para fora, outras pessoas podem se apropriar disso e transformar isso em expressão e em poder de luta mesmo, né? Para que esse mundo possa ir melhorando, né? Se a gente não consegue melhorar todo ele, o pedacinho que a gente está, talvez a gente consiga deixá-lo a gente faz mais uma pequena brilhoso. diferença nossa, né? Faz a diferença, né? Deixá-lo mais brilhoso. Olha, então, Então gratidão é de isso. coração, Laurinha, assim, por trazer um pouco de você para todos nós hoje. E foi uma delícia conversar contigo. Ah, que bom, que bom. Eu também adorei conversar com você. Espero que esse teu canal ele já está fazendo a diferença e continue fazendo a diferença também para essa sustentabilidade humana que tanto estamos precisando nesse momento e vamos precisar sempre, né? Um Porque o ser despertar humano é sempre coletivo, né? uma surpresa. Obrigadão. Grata. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: se todo mundo assumir os desafios atuais, nós temos a força, como alquimistas do agora,
de cocriar o nosso novo futuro na pós-pandemia. E se você é um empreendedor, ou CPF, ou PJ, e acredita num programa para criar uma rede de saúde com vida sustentável humana, escreva um e-mail para saudeconvidas@gmail.com. E você já se perguntou e sabe responder o que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse nosso novo futuro? Venha ser nosso novo alquimista do agora, assim como a Laura Montserrat, e ser entrevistado aqui por mim. E gratidão ao carinho, às palavras e ao e-mail diário de todos vocês. E Saúde com Vida fica por aqui e até o próximo programa. Namastê, Laura. Namastê.